Olá, pessoal. O programa recebe como convidada Isabela Agostinelli dos Santos, doutora em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, com tese sobre a violência israelense na faixa de Gaza. A Isabela também é pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC São Paulo, do INCT-INEU, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, onde desenvolve pesquisa de pós-doutorado. O nosso tema é o conflito regional no Oriente Médio, com foco nos crimes que vêm sendo cometidos contra o povo palestino por Israel. E o que esperar para a região com a eleição já confirmada de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Isabela, seja muito bem-vinda ao programa Agenda Mundo. Bom, tivemos uma novidade hoje, né? Quer dizer, que foi a eleição do Trump, né? Não estava previsto a gente conversar sobre isso, né? Mas não posso deixar de te perguntar, né? Que efeito que isso vai ter agora no Oriente Médio, na relação, já que Trump é um dos maiores apoiadores de Israel, e quem contribuiu muito para a campanha dele foi a Miriam Adelson, que ela é viúva do Sheldon Adelson, o magnata, que era magnata dos cassinos, lá de Las Vegas, principalmente, né? E ela tem dupla nacionalidade, israelense e norte-americana. E ela já apoiava financeiramente os colonos israelenses, lá na Cisjordânia, e ela, parece que uma das condições para ela apoiar o Trump era que os Estados Unidos fosse a favor de Israel anexar formalmente a Cisjordânia. Bom, vamos ver o que vai acontecer, mas como é que você vê agora esse quadro, né? Lá do Oriente Médio, em função agora do Trump assumindo daqui a 2 meses? E o que a gente pode esperar também, né? O que a gente pode esperar nesses próximos 2 meses, nesse final de governo do Biden, né? Maravilha. Obrigada, em primeiro lugar, professor, pelo convite. Fiquei muito feliz e muito honrada de poder conversar com o senhor aqui hoje sobre esse tema, né, que é tão importante, que hoje, especificamente, enquanto a gente está gravando, né, dia 6 de novembro, me desculpe, está dentro desse contexto, né, dessa nova presidência nos Estados Unidos, que vem aí com a eleição, ou reeleição, né, no caso, o retorno do Donald Trump. Bom, como a gente viu, essa eleição ela foi marcada por uma grande polarização interna nos Estados Unidos, mas em relação a temas de política externa, os dois candidatos, né, então a Harris e o Trump, eles não divergiam tanto assim em relação à política externa para o Oriente Médio especificamente. Então você bem mencionou, né, desse apoio da Miriam ao Trump, e eu gostaria de fazer um recuo, na verdade, um retorno ali ao ano de 2019, quando o genro do Donald Trump, né, que era conselheiro dele também, o John Kushner, ele apresentou lá no Bahrein, né, na chamada oficina de Manana, em julho de 2019, um chamado Plano, né, da Paz à Prosperidade, que era um plano de paz para o Oriente Médio, né, era a visão do Trump para o Oriente Médio. E dentro dessa visão tinha também justamente a chamada solução de 2 estados, né? Então, a manutenção do Estado de Israel, mas também a possibilidade de criação de um Estado palestino. Claro, né, que esse plano envolvia quase como se fosse uma releitura dos acordos de Oslo e não dizia respeito, de fato, a uma criação de um Estado palestino soberano, né, com o domínio das suas próprias fronteiras, dos seus recursos e da sua população. Mas essa iniciativa do Trump, né, de tentar levar a paz ao Oriente Médio, ela foi, em certa medida, bem sucedida. Em qual sentido? No sentido de que ele conseguiu mediar, na verdade, os acordos de normalização das relações entre Israel e alguns países árabes, né, que até aquele momento, os países árabes que tinham suas relações diplomáticas normalizadas, era apenas Egito, desde 79, né, e a Jordânia, ali sobre o bojo dos acordos de Oslo em 94. E aí, em 2020, pela primeira vez, né, em muito tempo,
4 países árabes normalizaram suas relações com Israel, então foi Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão, e isso já apontava, né, para um certo abandono da questão palestina por parte desse chamado mundo árabe, entre aspas, né? E aí também a gente pode dividir depois, né, entre o que são os estados árabes e a população árabe. A população árabe, em geral, tende a apoiar a causa de autodeterminação nacional palestina, a chamada Rua Árabe, mas os estados, né, enquanto entidades políticas, desde a década de 90, já têm abandonado esse apoio, essa defesa à causa palestina. E isso ficou muito claro quando esses 4 países árabes normalizaram suas relações com Israel, no sentido, né, de não só as relações diplomáticas, mas as comerciais também. Então, esse acordo ele também foi visto ali pela lente de uma chamada, talvez, paz neoliberal ou paz de mercado, né, em que as relações comerciais elas, né, estariam sobrepostas às questões políticas, e aí a Palestina seria colocada debaixo do tapete, né? E por muito tempo isso foi o que aconteceu. Só que aí, em outubro de 2023, né, com os ataques ali do Hamas e as reações, né, do Estado de Israel, que, enfim, são ações de genocídio, no fim das contas, a questão palestina voltou aí à ordem do dia, se sobrepondo, inclusive, à guerra da Ucrânia, né? A guerra na Ucrânia, inclusive. E aí, acho que, complementando um pouco essa questão, né, do que a gente pode esperar do Trump. O Biden, na verdade, ele manteve essa política externa que o Trump já tinha começado por Oriente Médio. O Trump foi o primeiro presidente, assim, que abertamente apoiou Israel de uma forma, assim, sem precedentes, de uma forma incondicional. Os antigos presidentes apoiavam, assim, claro, tinha já relações especiais com Israel desde pelo menos a década de 70, mas com o Trump isso ficou muito mais explícito, né? Inclusive o próprio Trump ele tinha parado com a ajuda financeira à agência de refugiados palestinos da ONU, né? O Biden depois retomou, mas enfim, ainda, né, com um número de ajuda irrisório, mas retomou. O Trump não, né? Ele tinha uma posição mais agressiva, vamos dizer assim, né? Inclusive falando que Jerusalém é a capital de Israel e tudo mais. O Biden já tinha, de certa forma, uma posição um pouco mais cautelosa. Mas, com o 7 de outubro, o Biden se demonstrou muito mais apoiador de Israel do que o próprio Trump, né? Então, tem até um artigo muito interessante dos professores Bruno Huberman e Reginaldo Nasser, que fala justamente sobre essa continuidade da política externa do primeiro mandato do Trump e agora, né, do mandato do Biden, e mostra justamente que a política externa dos Estados Unidos para o Oriente Médio, ela, ao longo da história, a gente consegue ver que não é uma política de governo, ou seja, não importa se é um democrata ou um republicano que está no poder, ela se tornou quase que uma política de Estado mesmo, né? Não muda, mesmo que mude o governo. E a gente viu que justamente com Biden, que é um democrata, essas relações dos Estados Unidos com Israel ficaram muito mais fortalecidas. Desde outubro de 2023, os Estados Unidos enviaram para Israel cerca de 17,9 bilhões de dólares em ajuda militar, né? E ultrapassou o recorde da história, assim, né, de envio de ajuda militar dos americanos aos israelenses. Então, é assim. E isso, inclusive, a gente pode discutir também, mas acabou custando um pouco as eleições agora pelo Partido Democrata, né? A Kamala Harris, ela fez questão de reforçar esse apoio, né, dizendo que os Estados Unidos não vai abandonar Israel, que vai defender o seu direito de defesa e tudo mais, e isso acabou custando muitos votos de uma parte dos progressistas que votam, né, historicamente nos democratas. Então, o que a gente pode esperar agora com o Trump voltando, né? A gente pode esperar uma continuidade, pelo menos em relação à Palestina e Israel. A gente pode esperar uma continuidade desse apoio irrestrito, né? A gente pode esperar um aumento justamente dos assentamentos, né? O apoio ao aumento dos assentamentos ilegais israelenses na Cisjordânia, como você tinha mencionado no começo, né, da sua pergunta. E agora, né, diante do genocídio em Gaza, a gente pode também esperar, talvez, né? Enfim, isso também é especulação, mas é o que a gente tem testemunhado desde os últimos acontecimentos, que é talvez um reassentamento dos colonos israelenses em Gaza, né? Gaza se tornou aí uma terra arrasada, população completamente deslocada, né? Além dos mais de 40 mil mortos,
oficialmente, né, mas aí tem alguns dados estatísticos que mostram que esse número chegaria a 300 mil, né, contando os que estão desaparecidos sob os escombros e tudo mais. Então, o que a gente pode esperar de linhas bem gerais é uma continuidade dessa política para Israel e Palestina. Agora, se a gente ampliar a análise para o Oriente Médio em geral, aí a gente pode incluir, por exemplo, a questão do Irã, né? O Irã que, enfim, né, durante a administração do Obama, né, que era um democrata, os Estados Unidos participaram das negociações ali do acordo nuclear, né, junto com alguns países europeus, em 2015, e isso acabou fazendo com que os Estados Unidos parassem, né, ou amenizassem as sanções econômicas que eram aplicadas ali ao Irã, né, que é o grande inimigo de Israel e o grande inimigo dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Trump, assim que ele retorna, em 2018, ele passa o primeiro ano ali da presidência, logo em 2018 ele retira os Estados Unidos desse acordo nuclear e reinstaura as sanções, não só apenas reinstaura, como aumenta, né? E o Biden não, né, voltou atrás no acordo nuclear, não teve qualquer postura que indicasse uma negociação diplomática com o Irã, e sim aumentou também as sanções, dando continuidade àquela política externa do Trump. Então, o Trump voltando, a gente pode também esperar essa retórica e essa prática também muito agressiva em relação ao Irã, né, que é o grande poder ali no Oriente Médio, junto com a Arábia Saudita, e aí a Arábia Saudita também é um outro capítulo que a gente pode analisar, levando em consideração a volta do Trump. Isso porque, né, já prometo que eu vou finalizar essa parte. Mas porque a Arábia Saudita e Irã são grandes... eles disputam influência ali na região do Grande Oriente Médio, no Golfo Pérsico especificamente, ou Golfo Arábico. E ultimamente, né, no ano passado, a China conseguiu mediar o acordo de normalização das relações entre a Arábia Saudita e Irã, né? E algo que os Estados Unidos nunca conseguiu fazer, na verdade, nunca quis, né? A ideia da política externa dos Estados Unidos era fomentar essa rivalidade ali entre a Arábia Saudita e Irã. Mas a China agiu por outro lado e conseguiu, né, mediar essas relações. Inclusive, agora, a Arábia Saudita e Irã fazem parte juntos do BRICS Plus, né? E a Arábia Saudita, até ano passado, estava num processo de negociação de normalização das relações com Israel, por parte, né, com mediação ali dos Estados Unidos. Mas com o genocídio em Gaza, a Arábia Saudita, né, se paralisou essas negociações, muito por conta, né, do não apoio a essas ações israelenses, né? Então esse processo está paralisado. E aí o que a gente pode esperar, talvez, pela, né, a política externa do Trump, é difícil dizer, mas eu não acredito que ele vá mudar tanto a política externa iniciada pelo Biden, né? Que na verdade é uma continuação da política externa do Trump. Então, em relação ao Oriente Médio, eu vejo mais, e eu prevejo, né, assim como alguns outros analistas internacionais, prevejo uma certa continuidade da política externa para Israel e Palestina e Irã. Então, você não acredita que ele vai apoiar a anexação da Cisjordânia? Não, eu acredito que sim, porque já é uma tendência dele, mas também é uma figura um tanto imprevisível, né? Então, acho que a gente ainda precisa esperar um pouquinho, ver quais vão ser de fato os planos, diante agora do genocídio em Gaza, né? Então, se ali em 2020, 2019 havia um apoio mais, né, explícito a essa expansão dos assentamentos, agora talvez tenha alguma cautela, mas também tendo a ser um pouco pessimista nesse sentido, né? Afinal, a gente está falando do Donald Trump. Mas a questão, assim, de ter se tornado uma política de Estado, não de governo, eu acho também que se deve à força do lobby israelense, o lobby pró-Israel, porque poucos são os políticos, né, que ousam, né, a fazer ter qualquer posicionamento contra Israel. Recentemente, no Partido Democrata, não me lembro exatamente o nome agora do candidato, daquele grupo como é que chama? Que tem a AIPAC? Não, eu falo dos democratas mais à esquerda.
como é que chama, o grupo mais à esquerda nos democratas, que tem aquela congressista de origem palestina, que tem a Ocasio-Cortez, né? Agora esqueci o nome Que também. tem... Perdão? Agora esqueci o nome também. Eles têm um nome, o grupo tem um nome aí que me fugiu agora, né? E um deles, que é um congressista negro, ele não foi selecionado lá como é que chama no setor dele lá, né, onde seleciona um candidato, quem vai ser o candidato democrata, né? Ele não foi selecionado, né, por pressão da AIPAC, né, dos lobbies, né? Aliás, uma coisa interessante que já mencionei numa outra entrevista, uma vez olhando no meu... como é que chama esse site profissional, de todos os profissionais aqui no Brasil, que a gente se inscreve, que você bota o seu currículo. Oi? LinkedIn, é. Um dia eu fui ver no LinkedIn, quem é que tinha acessado lá, estava a IPAC. Tinha acessado meu LinkedIn, né? Ô, louco! Por quê? Por que será, hein? E não fez escondido, não, porque pode fazer, né? Pode fazer de forma aberta, de forma oculta, né? Não se ocultou, não. Já tem 1 ano essa história, ou 2 anos, não estou lembrado, sabe? Olha Acho só. um visitante, né? Não, mas de fato, como você disse, o lobby sionista dentro da política doméstica americana influencia muito a política externa, né? Aqueles 2 autores, o Stephen Walt e o John Mearsheimer, fizeram um livro só sobre isso, né? Lá em 2007 ainda, e foram super criticados, foram acusados de antissemitismo, enfim, né? Toda essa história que a gente sempre ouve quando se critica o Estado, né? A instituição do Estado de Israel e o movimento sionista. E, de fato, o lobby sionista é muito forte nos Estados Unidos, mas é uma coisa que a gente também, aqui no nosso grupo de estudos, a gente está tentando investigar mais a fundo, né? Se só o lobby é o suficiente para explicar isso, né? Se não teriam outras relações que fortalecem, né, essa postura dos Estados Unidos em relação a Israel. Claro, tem a questão da visão de mundo, né, a aproximação da visão de mundo de 2 países que foram fundados pelo colonialismo por povoamento, né, a expulsa da população nativa, indígena, de um lado dos Estados Unidos, né, expulsando ali os indígenas americanos, e Estado de Israel expulsando os indígenas palestinos. Então tem essa mesma visão de mundo, de destino manifesto, enfim, algumas aproximações subjetivas mesmo, mas também as materiais, né, que são tão importantes quanto, né? Então, o apoio financeiro do lobby sionista, a própria relação da indústria militar, né, tanto entre Estados Unidos quanto... a relação da indústria militar de Israel com os Estados Unidos, né, essa troca de expertise, de tecnologia, em, né, ações de contra-insurgência, de controle populacional, enfim, isso a gente viu muito durante a guerra ao terror, né? Tem até um artigo recente também que eu escrevi com o professor Bruno e o Reginaldo também, saiu na Tensões Mundiais, e se chama Urbicídio, né? E aí as relações entre Israel e Estados Unidos a partir da guerra ao terror, e como que elas ficaram muito mais consolidadas nessa época, com essa troca de conhecimento, de armas, enfim. Então, acho que são esses pontos, né? O lobby sionista, a mesma visão de mundo, as relações militares, e acho que um outro elemento super importante é justamente a questão dos recursos energéticos, né? Então, Israel se tornou esse parceiro muito especial dos Estados Unidos e garantidor dos interesses dos Estados Unidos ali no Oriente Médio, os interesses de acesso a recursos energéticos, né? No caso, o petróleo, principalmente. E até curioso, né? A gente sempre lembrar que até 1979, o grande parceiro estratégico dos Estados Unidos na região era o Irã, né? Antes da Revolução Iraniana, e do qual, né, saíram ali vencedores a ala islâmica, porque foi uma revolução de comunistas e islâmicos, mas, né, a ala islâmica acabou tomando o poder ali no fim das contas, mas de 53 a 79, né, com o Mossadegh, o Irã que era o grande parceiro dos Estados Unidos. E aí vem a Revolução, dentro da Guerra Fria, muda tudo, né? E aí Israel, que desde 67, com a Guerra dos 6 Dias, já tinha se demonstrado um Estado poderoso, né, porque tinha derrotado Síria e Egito, né, tomado ali
as áreas, né, da Península do Sinai, Colinas do Golã, Gaza e Cisjordânia. Então, os Estados Unidos já começou a ver Israel com outros olhos, né? E aí essa relação só foi ficando cada vez mais fortalecida ao longo do tempo. E com Trump a gente chega, o Trump de 2017 chega nesse ponto de inflexão de um aumento ainda maior das relações. Se a gente fosse colocar num gráfico assim, o quão especial é a relação Estados Unidos e Israel, só vai crescendo assim ao longo do tempo, inclusive com o Biden, né? Nada mudou, apenas, né, se fortaleceu. Vamos então prosseguir, né? Uma boa parte do programa eu vou te perguntar sobre Gaza, mas eu queria começar sobre o Líbano, né? Que passou por um processo de decapitação de lideranças, né? E agora está sob uma incursão terrestre e aérea também, né? de bombardeios, né? Pelas tropas israelenses, né? Como é que você vê essa atual situação, né? Lá no Líbano? É uma situação de catástrofe mesmo, né? E uma situação assim de avanço do fronte de guerra, vamos dizer assim, né? Claro que desde ali do 7, 8 de outubro, o Hezbollah já tinha se demonstrado ali uma frente de apoio, né? Não a minha colega Karime, que é especialista em Líbano e Hezbollah, ela sempre fala isso, né? Que era uma frente de apoio, não uma frente de guerra propriamente dita, né? Então havia ali alguns lançamentos de foguetes, enfim, né? Alguns confrontos militares, até que pequenos, mas que os resultados são obviamente desastrosos, né? Mortes, feridos, enfim. Só que agora, né, de alguns meses atrás, 2, 3 meses atrás, a gente viu um avanço terrestre mesmo de Israel, o assassinato das lideranças não só do Hezbollah, mas do Hamas também, né? Então eu lembro que o Haniyeh, né, que era o líder do Hamas há muito tempo, foi assassinado no Irã. Então também isso gerou, enfim, né, uma repercussão mundial muito grande, e depois com o assassinato do Nasrallah, né, que também era um líder bem antigo do Hezbollah, e não só isso, né, também uma questão que ficou, né, muito em voga foi o próprio uso ali de táticas terroristas mesmo, a gente pode dizer que sim, que foi a explosão de pagers e walkie-talkies ali no Líbano, né, que acabou atingindo a população civil, né? Claro que os líderes, os participantes, né, os membros do Hezbollah também foram atingidos, e isso mostra também, de certa forma, uma fraqueza na comunicação, né, na organização de comunicação mesmo do Hezbollah, né, muito vulnerável a espionagens, né, a interceptações, mas, ao mesmo tempo, assassinar as lideranças não vai significar, né, o fim dessas organizações, afinal, elas são orientadas por princípios, né, por objetivos políticos, e não dependem, obviamente, de uma liderança específica, né? Então, acho que isso não significa o fim do Hezbollah, o fim do Hamas, o fim do chamado eixo da resistência. É um golpe neles, obviamente, né? Demonstra ali que Israel é muito superior militarmente em relação a eles, mas isso não significa que eles vão, né, deixar de existir, afinal eles estão sempre, são movimentos de resistência, né, resistência à ocupação, resistência, né, à dominação colonial e tudo mais. Então o Líbano, ele aparece aí, né, como essa extensão também dos interesses ali de Israel no Oriente Médio, né, lembrando que o movimento sionista, né, o grande objetivo é criar um estado se não totalmente, pelo menos em sua maioria étnica judaica, no território da Palestina histórica, mas também tem alguns que têm essa concepção da grande Israel, né, do Eretz Israel, que aí abrange alguns territórios, como o sul do Líbano, a Península do Sinai, enfim, algumas regiões ali do Egito. Então isso também faz parte desse objetivo, né, desse movimento que é dito de autodeterminação nacional, e que é, de fato, né, uma autodeterminação, só que é às custas ali da eliminação da população nativa, né? Esse é o grande problema, essa é a grande questão. Eu sou um pouco cético de que eles vão querer avançar na direção do Egito, sabe? Uhum. Eu acho que estão muito satisfeitos ali com o Egito quietinho, sabe? Sim. Não, é verdade.
Sim, Tá certo. não, exatamente. Até porque né, eu lembro que no final do ano passado, no começo desse ano, havia os planos aí, né, de Israel de expulsar a população de Gaza para a Península do Sinai, né? E aí o Egito já falou que não é bem assim. E eles têm uma parceria ali, são aliados de Israel desde 79, pelo menos, né? Já acabou há muito tempo o nacionalismo árabe ali no Egito. Talvez naquele pequeno período com Morsi no Sim, poder, isso. né? É o único período Sim. ali que talvez tenha, né, Exatamente. ameaçado essa cooperação, né, ou essa tolerância com os excessos de Israel, né, mas não deu nem para ver no que daria, né, que o Não, foi Morsi muito pouco tempo, né? ficou Foi pouco 2 tempo. anos, né? Agora Um ano e meio. é um pouco difícil assim de a gente ver o noticiário assim nos sites, né, no YouTube que você pode acessar muitos YouTubers, programas, canais, né, do exterior, né, e às vezes é um pouco difícil identificar exatamente, né, qual a situação, como é que está a situação bélica, né, nesses confrontos, né? E uma impressão que se tem é que Israel não está conseguindo avançar do lado terrestre, né? Que as tropas terrestres não estariam conseguindo avançar, né? Não sei até que ponto isso corresponde à realidade ou não, porque é um pouco difícil de saber, né? Mas realmente o estrago assim aéreo é grande ainda, né? Não sei como é que estão. A capital foi atacada também, né? Beirute foi atacada, né? Então as perdas a destruição está sendo grande, né? As perdas estão sendo grandes. Né? Sim, muitos deslocados, né? Internos, inclusive repatriados aqui para o Brasil, né? Então foi. Isso, né? Bom, vamos então dar uma olhada em Gaza, né? Que gostaria de saber como é que está a situação humanitária no momento lá, se você está acompanhando, né? E tem a questão também dos confrontos no norte, né? Em Jabalia, né? Que parece que agora está mais focado lá, né? O conflito, né? Você está acompanhando essa parte? Tanto Sim, sim. É até. Parece meio distopia, né? Porque todos os dias, né, tem uma notícia, né? X palestinos morreram, foram mortos ali em Gaza, né? Incluindo X crianças, né? Então, sempre mostrando que é a população civil, de forma geral, que é a mais atingida. Né? E aí, enfim, já ultrapassou, estou vendo aqui os dados hoje do dia 6 de novembro, isso vai aumentar amanhã também, mas 43,391 palestinos que já foram mortos, né, segundo os dados ali da ONU, do Ministério da Saúde do palestino, enfim. Então, um número muito expressivo. E claro, né, como eu falei, tem algumas estimativas daquela revista de ciências, a Lancet, eu sempre esqueço o nome, Lancelot ou Lancelot, que eles fazem algumas estimativas. No começo do ano chegou a estimativa de 180 mil palestinos mortos, agora já chegou a 300 mil, né? Então, aqueles que estão sob escombros, enfim. Fora os que estão desaparecidos, os feridos, enfim. A Gaza virou uma terra arrasada mesmo. Se a gente vê as imagens assim do antes e depois, alguns veículos postam isso, dá para ver, né, que bombardeios incessantes, acho que agora esqueci quantas toneladas de bombas já foram jogadas, mas um número assim expressivo que ultrapassou os bombardeios, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. Estou vendo aqui, né, 80% dos edifícios, né, residências foram destruídos parcialmente ou totalmente, só um de 35 hospitais estão funcionando bem, né? E aí os que estão funcionando parcialmente são 15 de 36. Então, realmente é uma terra arrasada mesmo, a situação humanitária é sem precedentes. Eu estava vendo aqui hoje também na CNN que em outubro, né, alguns serviços de emergência falaram que cachorros em Gaza estavam comendo corpos nas ruas. Não sei o quanto isso é verdade, mas, enfim, é uma notícia que chama atenção, né? A gente já viu no passado, ou no começo desse ano, que algumas crianças palestinas estavam comendo ração de animais, né, e grama, porque estavam passando fome. A situação alimentar lá está devastadora, né? Inacesso a alimentos, inacesso a medicamentos. Já está tendo crise de poliomielite nas crianças, né? Porque não tem acesso à vacinação. Então,
uma situação assim de devastação mesmo, né? Inclusive ali no norte, como você estava mencionando, no campo de refugiados de Jabalia, né? Que teve alguns, não quero dizer confrontos, né? Porque essa palavra meio que denota que as duas partes estão em posições semelhantes, né? Mas enfim, alguns confrontos ali entre o Hamas e o Estado de Israel, mas que, como sempre, a maior parte da população que é atingida é a população civil. E, de novo, né, num campo de refugiados que é administrado pela UNRWA, que é aquela agência da ONU para refugiados palestinos, né, que cuida dos refugiados palestinos em termos de assistência humanitária, envio de alimentos, educação, saúde, enfim. A UNRWA tem uma função quase Estado em Gaza, que Gaza tem 70% da população é composta por refugiados palestinos lá de 48, né, que foram expulsos na criação do Estado de Israel, e aí a maioria foi se refugiar ali em Gaza, que na época tinha 80 mil habitantes em 48, e aí chegou 200 mil palestinos, então a grande maioria da população palestina de Gaza não é nativa de Gaza, né, morava em outras partes da Palestina. Então são considerados refugiados palestinos, porque eles foram expulsos, né, e aí a UNRWA foi criada aí nessa missão de dar assistência a esses palestinos enquanto não houvesse uma solução política para a questão deles, né, que até hoje não tem. Não tem direito de retorno dos palestinos, Israel não garante isso, a ONU não garante isso, enfim, então eles são mantidos nessa condição. Inclusive, semana passada ou retrasada, o parlamento israelense passou ali, né, uma votação para acabar com os serviços da UNRWA, dessa agência, nos territórios palestinos ocupados da Cisjordânia e de Gaza. E eu lembro que quando eu estava escrevendo a minha tese, né, que é sobre Gaza, antes do 7 de outubro, obviamente, né, eu terminei ela em setembro de 2023, mas desde lá a gente já conseguia apontar, né, essa tendência de transformar Gaza numa paisagem de morte mesmo. E aí eu lembro que eu conversei com um palestino que ele morou aqui no Brasil por um tempo, mas teve que voltar para lá por causa da pandemia, enfim. E aí ele é refugiado palestino de 48, porque a família dele não era de Gaza, né? Era de outro espaço da Palestina, foi se refugiar lá. E aí eu perguntei da UNRWA, né? Porque tem muitas críticas também que são feitas a ela, que falam que ela mantém os palestinos na condição de refugiados, são soluções paliativas, mas enfim, né? E ele falou assim, olha, se um dia a UNRWA sair daqui, todo mundo morre. Porque, de fato, é o que eles têm acesso, né? Gaza é um território pobre em recursos, empobrecido, né, em recursos naturais. As áreas de agricultura, elas, antes do 7 de outubro, já eram sistematicamente destruídas pelos bombardeios israelenses, né, naqueles ciclos de operações militares. Às vezes, algumas ações do Estado de Israel, das forças israelenses, era jogar pesticida ali nas áreas de agricultura, que fica bem na fronteira com Israel, que são as áreas que são mais produtivas. E aí devastava a plantação, e já era, então, essa transformação de Gaza, que os próprios palestinos dizem que transforma a vida deles numa morte em vida, né, uma morte lenta, por causa desse inacesso a esses recursos. E aí, depois do 7 de outubro, isso foi escalonado à enésima potência, né, eu estava vendo aqui também um dos dados, mostra que 85%, 87% das áreas de agricultura foram destruídas, né? Então, pouco que os palestinos já tinham acesso para plantar tomate e morango já foi destruído, né? E agora, com essa determinação, que aí eu preciso checar também se ela passou ou não no parlamento israelense, o Knesset, ou Knesset, eu não sei falar em hebraico, mas se ela passou, isso significa mais uma política de morte aos palestinos, e aí focando justamente nos refugiados palestinos, que é a maioria da população ali em Gaza. Então a situação humanitária é devastadora. Agora, em maio desse ano, o Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional, o TPI, né? TPI, o Karim Khan, né? Ele emitiu um mandado de prisão contra Netanyahu, contra o ministro de Defesa de Israel, Yoav Galan, e contra 3 lideranças do Hamas. Né? Mas elas já foram todas mortas. Né? O Yahya Sinwar, não sei se eu pronunciei direito, né? O Ismail Haniyeh e o Mohamed Al-Masri. Né? Então, as acusações ficam só para dele
permanecem só para os líderes israelenses. Eu vou ler aqui as acusações contra o Netanyahu e contra o Gallant. Tá? Submeter civis à fome como método de guerra, intencionalmente causar grande sofrimento ou ferimento sério ao corpo ou à saúde, ou tratamento cruel. Matar intencionalmente como resultado de tratamento cruel. Ataques diretos e intencionais contra a população civil. Esses são crimes de guerra. E ele cita os artigos, tá? Que eu não coloquei para não complicar aqui. Fiz uma tradução que eu acho que foi razoável. Agora vem os crimes contra a humanidade. Extermínio e ou assassinatos, inclusive no contexto de mortes causadas por fome. Perseguições a pessoas ou grupos por sua identidade coletiva. Outros atos desumanos, como parte de um ataque amplo ou sistemático contra a população civil. Tá, eu só achei interessante, não sei se é a palavra certa, né? Ele não incluiu aí, nesses crimes, né? Que estão acontecendo, que não é agora, a partir do que ocorreu ali com o Hamas, da incursão do ano passado, né, de outubro, mas desde o ano passado já estão ocorrendo, né, casos de torturas e maus-tratos nas prisões israelenses, né, inclusive estupros de palestinos, de médicos palestinos, sabe, que não era só questão de dizer, não, que eram terroristas, né, população civil, inclusive, né, e essas denúncias foram feitas por várias organizações de direitos humanos, inclusive a ONG israelense B'Tselem, né, que publicou um relatório em agosto desse ano chamado Bem-vindos ao Inferno. Bem-vindos ao Inferno. Tá? Que era como, quando o palestino chegava lá nessa prisão, né, eles eram recebidos assim, né, pelos guardas, foi um relato, né, de palestinos, né, que conseguiram sair de lá, né, que eles eram recebidos dessa forma, bem-vindos ao inferno. Né? Como é que você vê, né? Você poderia comentar sobre os crimes, né, cometidos ou tolerados, né, porque às vezes não comete diretamente, mas tolera, né, pelas autoridades de Israel, né, e também o que o TPI, né, esses encaminhamentos que o TPI tomou. Né? Você poderia comentar sobre isso, por gentileza? Sim, claro. É uma lista enorme de crimes contra a humanidade, crime de genocídio, crime contra os direitos humanos que Israel comete há muito tempo e fica impune em relação a isso, né? E aí acho que dois grandes motivos estariam ligados a essa impunidade. O primeiro é a relação com as grandes potências, no caso, os Estados Unidos, né, que fornece esse apoio incontestável a Israel. Então, qualquer resolução da ONU, da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança, principalmente do Conselho de Segurança da ONU, que vá de encontro com as pretensões israelenses, ela vai ser vetada pelos Estados Unidos. Várias resoluções de cessar-fogo foram vetadas desde o 7 de outubro por conta disso, né? Então, isso é um ponto. Mas a gente pode imaginar também, se Estados Unidos não vetar e passar alguma resolução ou apoiar alguma decisão da Corte Internacional de Justiça ou do Tribunal Penal Internacional, Israel vai ter que cumprir essas resoluções. Em teoria, sim, né? Porque Israel é um Estado que faz parte, é reconhecido pelas Nações Unidas, então faz parte da comunidade internacional, né? Faz parte desse internacional baseado em regras, mas ele viola constantemente todas essas regras e permanece impune. Não sei se é problema a palavra certa, mas é uma grande realidade das relações internacionais, é que nenhum Estado pode interferir na soberania do outro, né? Nenhum Estado consegue obrigar Israel a fazer, né, a cumprir as resoluções da ONU, consegue obrigar Israel a parar de cometer genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, né? Porque tem esse princípio aí inviolável do respeito à soberania dos Estados que fazem parte da Organização das Nações Unidas.
Mas, como eu falei, não é só isso, né? Também tem o papel, né, do apoio ali incontestável de uma grande potência. Aí a gente pode até discutir depois sobre o que faria Israel parar com isso, né? Que é justamente boicote e sanções, que foi o caso que aconteceu contra o apartheid na África do Sul, né? A campanha de boicote desse investimento e sanções. Mas vamos falar então sobre a decisão do Tribunal Penal Internacional, né? Foi muito bem lembrado por você que não estava incluso nessa decisão, ou nessa recomendação, talvez, a questão das violações de direitos humanos, né? A questão da violência brutal contra os prisioneiros palestinos, que inclusive, né, também não é de hoje, como você falou, tem vários prisioneiros palestinos, inclusive crianças, que são colocados nessas prisões chamadas administrativas, que são aquelas, né, nas quais os prisioneiros não passam por um julgamento, né, eles são presos às vezes sem saber o que eles fizeram, muito provavelmente não fizeram nada de errado, né, mas só por ser palestino já é quase que um crime ali nesse regime de apartheid de Israel. E com o genocídio em Gaza, né, depois dos ataques do Hamas, isso só aumentou cada vez mais, inclusive aumentou o nível de violência, com o caso de estupros, por exemplo, né, uma brutal desumanização dos palestinos de uma forma geral. E Israel permanece impune, inclusive não só internacionalmente, mas internamente. Claro que tem vários cidadãos israelenses que são contra o Netanyahu, por exemplo, inclusive alguns, né, os chamados sionistas de esquerda vão dizer que o problema é o Netanyahu e não a colonização israelense, né? Mas uma boa parte da população israelense também apoia algumas dessas medidas violentas contra os palestinos em geral e os de Gaza em particular, porque também tem essa noção, né, tem essa demonização enorme do Hamas, né, e não só isso, mas a equalização de toda a população de Gaza ao Hamas, né, então como se todas apoiassem ele, como se todas as pessoas fizessem parte desse movimento de resistência. Então esse é um ponto também, né, esse apoio também interno da população israelense. Aqui também não estou generalizando, mas, enfim, pesquisas mostram isso, né, que, inclusive, uma cena muito curiosa que aconteceu foi uma série de israelenses que foram na frente de uma prisão israelense ali, né, defendendo essas violências que são cometidas contra os palestinos, inclusive defendendo o estupro, né. Então, de novo, essa desumanização brutal dos palestinos. O Tribunal Penal Internacional ele age mais em relação a indivíduos, né? Então ele poderia emitir esses mandatos de prisão ao Netanyahu, às lideranças do Hamas, mas que já foram assassinadas, né? Como você bem falou. E por outro lado tem a Corte Internacional de Justiça, né? Que julga Vamos estados. falar sobre ela. Maravilha. Então deixa aí a deixa. Então, você já deu a introdução que eu ia dar, né? Exatamente, né? O TPI trabalha com indivíduos e a corte com países, né? Então, vamos lembrar que em dezembro, né, do ano passado, né, a África do Sul, né, ela entrou na Corte Internacional, colocou um caso, né, trazendo a questão do genocídio, vamos dizer, que estaria sendo cometido por Israel, vamos botar o estaria aí, né, sendo cometido, né, lá na faixa de Gaza. Né. Vamos lembrar que o caso, um caso anterior, que foi da Bósnia contra a Sérvia, levou 15 anos até chegar a uma resposta final. Né? Bom, mas a CIJ, né, Corte Internacional de Justiça, ela deu um parecer, vamos dizer um parecer provisório, mas vamos falar sobre ele, tá? Mas ela emitiu algumas medidas preventivas, tá? Para evitar que ocorra genocídio, né? Que seria o fornecimento de serviços básicos, a ajuda humanitária, dentre outros, né? Tem uma relação, né? E teve esse parecer parcial em janeiro, né? Que foi interpretado, né, por muitas pessoas, né, como um reconhecimento que a acusação de genocídio, de cometimento de genocídio, era plausível. Tá?
Agora, uma das juízas da corte, que agora já saiu, né, já deixou a corte, a Joan Donoghue, né, ela declarou em um programa da BBC que o parecer não foi de que a acusação de genocídio, que genocídio fosse plausível, cometimento de genocídio fosse plausível, e sim, eu vou ter que ler aqui, porque é um pouco complicado isso, eu acho um pouco dúbio também, né, um pouco confuso, né, de que a Gaza tem direitos plausíveis, os habitantes, né, os palestinos de Gaza, têm direitos plausíveis, tá, de serem protegidos contra atos de genocídio. Eu acho um pouco confuso esse parecer aí, sabe? Eu acho ele dúbio, né? Porque qualquer povo tem o direito de ser protegido contra atos de genocídio, não precisa ser palestino, tá? E esse parecer, essa confusão nesse parecer aí, deu margem a que um lobby de juízes no Reino Unido, pró-Israel, advogados, perdão, 1.300 advogados pró-Israel no Reino Unido, tentassem impedir, eu acho que conseguiram, não tenho certeza, eu acho que eles conseguiram isso, né, que não fosse suspensa a ajuda militar a Israel, que havia uma pressão, surgiu uma pressão grande depois quando saiu esse parecer inicial, mas aí, com essa versão dúbia, né, o lobby entrou firme aí para tentar impedir que fosse suspenso, né? E esse novo primeiro-ministro aí, né, o Partido Trabalhista, sinceramente, né, não honra algumas tradições anteriores aí do trabalhismo, né? Bom, o que você poderia, então, falar sobre isso aqui, essa parte da comissão, perdão, da Corte Internacional de Justiça? Eu concordo com você que é uma frase meio esquisita, né? Que os palestinos de Gaza têm o direito plausível de serem protegidos. Sim, assim como toda e qualquer população, né? Me parece, não sei, mas eu faria uma interpretação, né, de que, enfim, os palestinos, eles também têm um direito, e eles têm mesmo o direito de defesa, assim como Israel tem, e tem o direito de autodeterminação nacional. A questão é que esses direitos não são garantidos, né? Mas, ao mesmo tempo que isso abriu margem, né, para esse lobby, né, pró-Israel no Reino Unido fizesse essas ações, eu acho que também chama a atenção para, não quer dizer comunidade internacional, mas enfim, né, para a comunidade internacional, de que é preciso agir em relação a Israel, né? Então, como pressionar para que Israel pare de cometer essas ações de genocídio, né? E aí o que eu estava falando no começo não, um pouco na fala anterior, de que Israel só vai parar por pressão, né? Por sanções econômicas. Não sei por que Israel ainda está como membro da ONU, se está violando diversos acordos que os membros devem cumprir. A gente pode deixar essa parte das pressões um pouquinho mais para adiante? Pode. Para falar especificamente sobre elas, para a gente ter um capítulo aí sobre isso. Tá bom. Mas, bom, então, né? Então, falando da decisão da Corte Internacional de Justiça, eu acho que foi um avanço, pelo menos retórico, porque mostra, né, que Israel foi levado a julgamento internacional, né? Não é muito comum que isso aconteça, então mostra também que é um caso excepcional, né? Um caso que ultrapassou já todos os limites do direito da guerra, do direito humanitário, mas ao mesmo tempo ele se esbarra ali no campo do discurso, no campo da retórica, né? É preciso que haja ações materiais, né? Não dá para ficar só no campo do discurso, não dá só para o Lula falar, por exemplo, que Israel está cometendo um genocídio em Gaza e ao mesmo tempo manter as relações, o acordo de livre comércio do Mercosul com Israel, por exemplo, e os acordos militares. É que eu queria voltar nessa questão daquelas recomendações, ou das exigências, vamos dizer assim, que a Corte fez a Israel. Mas você viu alguma alteração aí? Né? Porque para a gente não perder esse fio aí. Porque quando veio esse parecer no começo do ano, né, com esse dúbio, mas
houve exigências a Israel para que não ocorresse o genocídio, vamos dizer assim, né? Sim. Entre aspas, né? A ajuda humanitária. Então, o que você viu aí? Você acha que até que ponto, né, Israel seguiu essa exigência da corte? Vamos chamar de exigência porque é uma exigência, né? Agora, se ele respeita ou não é outra história. É mais como se fosse uma recomendação também, né? É uma É. exigência, mas é uma recomendação porque não tem como você cobrar aquilo também, não tem como forçar. Então, Israel não cumpriu nenhuma dessas exigências, pelo contrário, só aumentou os seus, né, as suas ações. A ajuda humanitária não está entrando mais facilmente na faixa de Gaza? Como é que está isso? Não está entrando mais facilmente, entra ainda muito pouco. O que a gente tem visto é mais deslocamento dos palestinos, né? Então, semana passada também viralizou ali, né, uma foto dos palestinos ali em Jabalia, inclusive, né, formando filas assim para sair daquela região e os soldados ali apontando suas armas para aquelas pessoas. Bombardeamento de hospitais, de escolas, de instituições religiosas, hospitais, né, como eu falei. Então, também o fechamento das fronteiras, que já era bloqueada antes, né, mas ali ainda, às vezes, antes do 7 de outubro, tinha uma certa, né, frequência de passagem de palestinos para dentro e fora de Gaza, ainda que muito difícil, eram muito poucos que conseguiam, mas ainda assim tinha. Agora é impossível sair de Gaza, né, então esses palestinos não têm nem para onde fugir, né, são bombardeados, eles não têm para onde fugir para além de Gaza, né, não tem como fugir nem, por exemplo, pelo mar. O mar também, né? Gaza é o único território palestino que tem acesso ao mar, mas esse acesso também é restrito pelas forças, né, israelenses. Então, se um palestino ultrapassa ali um certo nível de milhas náuticas, 3 milhas náuticas, ele pode ser considerado infiltrador, terrorista, e aí ele vai poder ser assassinado, preso, enfim. Então, é uma situação assim que a corte recomendou, a corte exigiu que parasse, né, de fazer os bombardeamentos, que permitisse a entrada de serviços básicos e ajuda humanitária, mas essa entrada ela é ínfima, né? Ela é irrisória diante da necessidade que mais de 2 milhões de palestinos precisam para continuar sobrevivendo, né? Não quero nem dizer vivendo, porque não é uma vida digna ali que eles estão vivendo. Tem pouquíssimo acesso à alimentação, então uma crise de insegurança alimentar bravíssima, horrível. Então, pode-se dizer que, enfim, Israel não seguiu essas exigências e não foi punido por conta disso também. Então, de que vale também, né? Até que ponto vale essas exigências se Israel não as cumpre? E a outra questão também, quer dizer, o que Israel está planejando para o futuro de Gaza? Né? Porque os colonos, né, israelenses estão querendo entrar lá. Né? No começo do ano, teve uma conferência desses colonos de extrema-direita, né, chamada Preparando a Recolonização de Gaza. E vários ministros do gabinete do Netanyahu estiveram presentes. Né? Até tem um mapa, saiu um mapa, eu esqueci de colocar aí. Esse mapa, eu vou na edição, eu vou colocar esse mapa aqui, vou interromper em certo momento, coloco esse mapa, né, que mostra os assentamentos que já estão previstos dos colonos israelenses em Gaza. Né? Mas o Netanyahu, em outubro, declarou que a região não vai ser repovoada por Israel. Né? Isso é o que ele está falando. Né? Agora, tem uma outra questão que apareceu na mídia mais recentemente, né? É que haveria um plano, tá, para fazer um cadastro biométrico dos palestinos de Gaza, conforme uma região fosse tomada do Hamas, essa região seria cercada e a entrada e saída seria controlada por mercenários contratados dos Estados Unidos, tá? E os palestinos, para entrar e sair, né, teriam que se submeter a controles biométricos. Se não se submetessem, não receberiam ajuda humanitária.
né? Isso apareceu no... Se eu não estou enganado, isso apareceu num periódico chamado... Eu não sei se foi no Aion, israelense, que é da Miriam Sheldon. Não, perdão, Miriam Adelson. Sheldon era o marido dela, né? Miriam Adelson. Esse periódico é dela. Eu não sei se foi lá que saiu essa notícia, mas que também saiu em veículos da mídia alternativa, né? A mídia independente, né? Sobre esse noticiário, sobre essa questão né? Do controle biométrico. E também não esquecer que tem um fator importante que desperta o interesse de Israel, que são os depósitos de hidrocarbonetos, né? Na costa de Gaza, né? E aí eu passo a bola para você agora, diante, né, de todo esse cenário, dessas possibilidades, né, o que você está vislumbrando aí, né, dos interesses, como é que você vê do que Israel está pretendendo realmente, né, para Gaza, né? Sim. Se é que se pode dizer que há uma única intenção, né? Sim, isso que eu ia falar, né? Que ainda não está claro qual que é a intenção de fato, se é retomar os assentamentos ali, né? Porque desde 2005 não tinha mais assentamento israelense em Gaza. Isso levava Israel a dizer que Gaza era autônoma, que não tinha mais responsabilidade nenhuma diante do direito de ocupação, e que, enfim, Gaza era quase como se fosse um proto-estado palestino, né? Governado pelo Hamas. Mas, de fato, não existia não tinha assentamento, né, não tinha colono vivendo ali dentro, mas tinha as forças israelenses controlando tudo que entrava e saía, né? Então, controlando o espaço aéreo, marítimo e as fronteiras terrestres. Então, agora, o que, enfim, né, até no começo do ano, já tinha ficado um pouco claro, talvez, qual seria a pretensão do Netanyahu, que era, talvez, né, reassentar com israelenses ali na faixa de Gaza, mas agora ele falou que não é isso. Então também não fica claro qual que é o objetivo final não está claro. Claro, a gente pode dizer que talvez o objetivo seja a limpeza étnica, né, dos palestinos, que é o que está acontecendo, né, o genocídio, mas o que fazer com aquele território especificamente? E aí tem algumas opções que a gente pode elencar, especular, que é justamente a questão desse reassentamento, então essa conferência aí dos colonos de extrema-direita, né, foi um pouco reveladora dessas pretensões, e também tem a questão energética, né, que já era um tema que estava sendo levantado há um tempo atrás, acho que desde 2018, 2019, já tinha algumas notícias falando sobre essa pretensão de Israel tomar ali as reservas de petróleo, né, é petróleo? Na faixa de Gaza. Não sei se é gás ou petróleo, não tenho certeza. Ou os dois, não sei. Porque eu lembro que eu li em inglês é gas, né? Só que gas é petróleo, então eu também sempre fico confusa como traduzir. Mas é um recurso energético importante, né? De qualquer forma, e os israelenses têm interesse em explorar, e fica bem ali na costa, né? De Gaza. Então, esse também seria um objetivo, né? De retomar Gaza para ter controle da extração desses recursos, só que a gente pode pensar também que Israel já tinha controle dessa região, né, de qualquer forma, mesmo com o Hamas existindo ali dentro da faixa de Gaza, e mesmo com a faixa de Gaza não tendo nenhum colono israelense, quem controla há muito tempo, né, desde 48, a faixa marítima ali de Gaza é Israel. Então, de fato, será que é esse o objetivo? Eu não tenho resposta, né? Então, até peço desculpa, porque realmente é algo que ainda está em investigação, né? As pretensões de fato do território de Gaza, incluindo o território marítimo, ainda não estão claras, né? Então, acho que é algo que a gente ainda precisa investigar com mais calma, com mais cautela, ver quais vão ser os próximos passos do Netanyahu, agora com Trump no poder, né? Que, enfim, como eu falei no começo, muita coisa não vai mudar, mas, enfim, né? É o que a gente sempre fala, nas relações internacionais, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Então, é importante que a gente espere ainda para ver quais vão ser os próximos passos em relação a isso. E aí também a gente pode imaginar, né, que se de fato Israel vai querer reconstruir os assentamentos em Gaza, como que isso vai ser feito, né? Quem vai custear esses assentamentos? Quem vai custear a reconstrução de Gaza? A reconstrução de Gaza é algo, né, que está
enfim, seria o mais importante nesse momento, né? Mas que ainda também a gente não vê quem que vai custear isso, quem que vai fazer, se vai ter ajuda das organizações internacionais, quais vão ser as áreas prioritárias, isso ainda está muito, né, no campo das, acho que nem no campo das ideias ainda, porque, de fato, o primeiro passo que tem que ser feito é um acordo de cessar-fogo, né, e nem isso ainda está num horizonte próximo, né, então, infelizmente, ainda a gente só tem especulações em relação a esses objetivos, não tem respostas claras, né. É verdade. Agora, a CIJ, né, ela também fez uma outra declaração recente, né, que, no caso, foi criticando, né, a ocupação ilegal por Israel da Cisjordânia, né, e de Jerusalém Oriental, né, em violação ao direito palestino de autodeterminação. Eu queria me referir agora a um artigo que eu li no periódico, no jornalista do think tank estadunidense, Foreign Affairs, né, de um ex-ministro da Jordânia, o Marwan Moasher, se é que a pronúncia está certa, né, em que ele propõe que a busca de uma solução de paz duradoura comece pela igualdade de direitos entre judeus e palestinos, e não começar a discutir, até porque não está indo adiante por esse caminho, né? Não sei, o Netanyahu já disse, inclusive, que não vai haver dois estados, né? Agora, a proposta dele é que se começasse, né, pela discussão de igualdade de direitos, que já é uma luta complicada, né? Reconhecer que naquela região palestinos e judeus têm os mesmos direitos, tá certo? E a questão se seria dois estados, um estado único, uma federação de duas nações, isso ficaria para depois. E segundo o autor, né, o Marwan Moasher, né, ele acredita que do lado palestino, a melhor liderança que eles têm, que inclusive está na cadeia, preso, né, que poderia liderar esse processo, é o Marwan Barghouti, né? E já até mencionou aqui no programa, anteriormente, na entrevista que eu fiz com o jornalista Gideon Levy, nós conversamos sobre Marwan Barghouti, né? Até eu recomendo a pessoas que olhem essa entrevista, que foi muito interessante mesmo, né? O Gideon, ele é uma das vozes mais lúcidas em Israel, né, se pronunciando contra, né, as barbaridades que estão ocorrendo, as injustiças contra os palestinos, né? Inclusive se colocando em risco, né, porque é um governo dominado pela extrema-direita, né, e é complicado isso, mas ele é jornalista do Haaretz, né, e ele consegue ainda ter voz para se manifestar, né, contra isso, né? Então, por um lado, ele vê que o Moasher, né, ele vê o Barghouti como sendo uma liderança que poderia, né, encaminhar, teria reconhecimento dos palestinos para poder encaminhar um processo de paz, né, mas ele não visualiza nenhuma liderança do lado israelense. Aí ele acredita que só com pressão em cima de Israel. Eu fico surpreso, devo dizer, né, de que um think tank estadunidense como Foreign Affairs, né, abre espaço para esse tipo de opinião, né? Inclusive, o Marwan Moasher, ele é analista do Carnegie Endowment for Peace, que é outro think tank também. Eu não sei se chamaria de liberal, né? Mas às vezes tem umas gratas surpresas assim, algumas opiniões que passam desses, né, desses veículos, né? Aí, né, a ideia seria chegar a um processo de paz que acomodasse, né, quer dizer, que
em que a autodeterminação dos palestinos e as dos judeus fossem contemplados, e a segurança dos dois povos também, né? Mas que só com muita pressão sobre Israel que seria possível. Aí que eu gostaria de conversar com vocês mais sobre como poderiam ser essas pressões, né? Excelente. Eu acho que eu concordo muito com ele. Porque, de fato, né, vamos imaginar que o Marwan Barghouti poderia ser essa liderança, né, que, bem, acredito que sim, mas as coisas não se baseiam só em negociar, nas formas, no estágio que está, né, de genocídio palestino, como que a gente negocia com bombas sobre nossas cabeças, né, sobre nós, né, enfim, aqui falando como se, né, mas, enfim, né, como que os palestinos vão negociar se, né, não tem diálogo possível diante, né, desses bombardeios, dessa morte que os cerca por todos os lados, né, por parte de Israel. Então eu tendo a concordar bastante com ele que a única questão, né, a única solução possível, e aí a gente pode discutir se é 2 ou 1 Estado, mas uma solução seria começando por essas pressões a Israel, né, então, e pressões materiais, né, não só pressões retóricas, como é o caso, por exemplo, aqui do presidente Lula do Brasil, né, que vem a público criticar Israel, né, com razão, dizendo que Israel está cometendo genocídio, mas, ao mesmo tempo, nas relações econômicas materiais, o Brasil mantém né, o acordo de livre comércio do Mercosul com Israel, os acordos militares. Agora tem toda aquela questão, né, das compras dos obuseiros, que foram barradas, né, por recomendação do Celso Amorim, né, e apoiadas também pelo Lula. Mas, enfim, né, essas pressões elas devem ser materiais. Eu vi uma notícia recentemente que na Jordânia o Carrefour estava se retirando de lá, né, a rede de supermercados francesa Carrefour, porque é uma rede que apoia, né, as ações israelenses, e aí na Jordânia a população aderiu ao boicote, né, a essa instituição, né, específica, ao Carrefour, e aí teve queda nos lucros, enfim, atingiu realmente economicamente essas empresas. Claro, não é uma empresa israelense, mas mostra a força do boicote e das sanções, e eu acredito que no momento atual que a gente está vivendo, só isso é possível para fazer Israel, né, parar, mudar um pouco a sua atitude, agir materialmente, né? Israel tem muitas boas relações sólidas comerciais com muitos países, inclusive do sul global, e isso é por meio do que alguns autores vão chamar, e é um artigo que o Bruno, o Reginaldo e eu estamos desenvolvendo, que é a diplomacia de armas, né? Então, como o Estado de Israel consegue se projetar globalmente por meio da sua indústria armamentista. Só para a gente ter noção, 80% do que é produzido pelas indústrias de armas e tecnologia de Israel é para exportação, ou seja, eles dependem muito dessas exportações. Então, quem está comprando? Brasil, enfim, Azerbaijão, vários países do chamado sul global, inclusive alguns países árabes também, Emirados Árabes Unidos, enfim, se parassem de comprar, né, se, enfim, a população também pressionasse para que seus países aderissem a essa campanha de boicote, desinvestimento e sanções, aí sim que a gente conseguiria ver, de fato, uma pressão material, uma pressão que faria Israel mudar de posição, né, mudar o seu curso de ação. E não apenas as pressões retóricas nas instâncias multilaterais, como da ONU, discursos diplomáticos, que são importantes, mas que, infelizmente, não geram resultado prático ainda, né? Então, de fato, as únicas pressões que fariam sentido e que dariam impactos reais, materiais, são essas pressões relacionadas à economia, né? Então, desinvestimento, boicote às empresas israelenses de armas, né? A Elbit Systems, a Rafael, a IAI, também são empresas israelenses. Boicote a produtos ou a empresas que são parceiras de Israel. Então, o BDS, né, apoia o boicote a Starbucks, ao McDonald's, ao Burger King, tem apoiado, né, os soldados israelenses. Então, só isso me parece, né? Eu concordo muito com a posição do BDS, só isso é capaz de fato, fazer pressão real em Israel. O Gideon Levy,
naquela entrevista ele já falava isso, que sem boicote não... Isso vindo no israelense mesmo, né? Ele dizendo, sem boicote não vai resolver. Né? Seguindo o exemplo do que foi a África do Sul, né? O regime de apartheid da África do Sul, que só acabou com o boicote, inclusive a adesão dos países, né? Dos estados da comunidade internacional. Agora, tem o boicote que o cidadão pode fazer, né? Se ele está sabendo, né, de que empresas que ele, né, que ele não deveria comprar, né, se ele quer realmente, né, a boicotar Israel, né, economicamente. Né? Eu já vi até um site aí que divulga algumas empresas dessas que colaboram com Israel, né? Não me lembro se é Adidas ou essas empresas assim, né? Agora, produtos israelenses que cheguem no supermercado nosso aqui, eu não sei se realmente tem. Né? Eu sei que tem no Mercadão, inclusive, coitado do cara, eu fiquei discutindo com ele. Nem tinha culpa, mas tinha lá as tâmaras, que ele estava vendendo as tâmaras de Israel, né? Aí eu falei, moça, é de Israel mesmo? Tem da Turquia também, né? Aí eu perguntei, mas é de Israel mesmo ou é da Palestina, né? Que eles roubaram. Que tem isso, aí porque ele, não dá para saber de onde vem, né? Aí ele, não, é de Israel, tem aqui, ó, a imagem, a bandeira. Pois falei, então eu não quero comprar. Agora, a gente está chegando mais para o final do programa, né? Então está na hora também dos meus comerciais, né? Para o pessoal, né, que está assistindo, para a audiência, dar os likes, né? Divulgar o programa, discutir esses tópicos nos comentários, porque isso ajuda a impulsionar, né, o programa, tá certo? A audiência foi muito grande na entrevista recente, né, com o professor Fabiano Munich-Zuck, gostaríamos que essa também fosse, né? Então, que vocês discutam nos comentários, né? Se inscrevam no canal do TV GGN, né? E contribuam através da chave de Pix, jornalggn@gmail.com. A chave de Pix, na verdade, está aí embaixo, né? E eu gostaria de passar por uma questão, que talvez seja a última, né? Que, sobre essa questão da pressão, eu queria lembrar um assunto que volta e meia vem à baila, que é uma decisão da ONU, né? Que é a resolução 377A, né? Que ela estabelece que quando o Conselho de Segurança não conseguir exercer a sua função de garantir a paz internacional, então a Assembleia Geral pode trazer para si essa responsabilidade, inclusive no que diz respeito a uma assistência militar. Né? Mas as decisões da Assembleia Geral, elas não podem ser impositivas, elas são recomendações. Tá? Na prática, sim, houve apenas um caso em que ela foi levada adiante, tá? Que foi em 1951, na época da Guerra da Coreia, da crise da Coreia, né? Que essa resolução foi levantada para se conseguir assistência militar quando a China estava intervindo no conflito. Tá? Bom, o que eu me pergunto, né, eu queria perguntar a você, né, é se você consegue ver essa resolução podendo ser utilizada como um fator para mobilizar o Sul Global, né, a boicotar economicamente Israel, como um começo, tá, desse processo, para ser levado. Isso chegou a ser levado na ONU em dezembro, tá? Deixa eu olhar aqui, também eu tenho anotado, pela Egito e Mauritânia, né? Eles, não, na verdade, eles invocaram a resolução 377A para pedir uma reunião de emergência da Assembleia Geral para discutir o assunto, né? Já estava ocorrendo, né? Já em dezembro a situação já era muito séria lá. Mas também não parece que não levou a nada, né? Então, como é que você vê isso? Né? Quer dizer, existe um caminho de mobilização, né? Mas que não está sendo adotado. Poderia ser essa resolução
377A. Né? Sim, é muito bem lembrado, né? Quando o Conselho de Segurança realmente não consegue cumprir suas funções, a Assembleia Geral pode ser convocada. E isso também, além da Coreia, que agora eu não me lembro se eles invocaram a 377A, mas a resolução 377 foi convocada também na questão da crise de Suez, em 1956, quando a ONU enviou suas primeiras missões, suas forças de paz, para o Egito, né? Inclusive para Gaza. Gaza teve ali, inclusive com uma parte do batalhão brasileiro participou dessa primeira força de emergência. Tá, então não foi o Conselho de Segurança, foi a própria Assembleia, então, no caso. Foi a Assembleia Geral, Aí você não tinha conhecimento. Foi lá em 56, inclusive lá em Gaza. Inclusive tem um bairro, né, em Rafah, chamado Brasil, em homenagem aos soldados brasileiros. Teria uma possibilidade, mas, de novo, né, a gente esbarra na questão das grandes potências, porque, enfim, né, Israel, obviamente, iria retaliar essas forças de paz, mas é o que você traz, né, como incentivo ao boicote, aí eu acho que talvez faria sentido, sim, seria uma forma Exatamente. de Não em termos militares, mas em isso. termos de incentivo ao boicote. Aí, mas precisaria que um país como o Brasil, como você levantou antes, né, não ficasse só na retórica. Isso, exatamente, né? É quase como se fosse um trabalho de formiguinha mesmo, né? Então, levar isso a público internacional, consolidar a opinião pública internacional de que, né, é preciso boicotar e sancionar Israel. E aí, sim, as populações, por exemplo, poderiam pressionar os seus governos. Então, por exemplo, as monarquias árabes, elas têm, ali do Golfo Pérsico, elas têm uma tendência de, não quero dizer ser neutras, mas assim, não sancionarem, não boicotarem Israel, por exemplo. Já a sua população é o contrário, né? Isso a gente viu nos grandes protestos, não só no chamado mundo árabe, mas também nos Estados Unidos. Foi o grande caso da ocupação das universidades, por exemplo, né? Como uma forma de pressionar esses governos. Agora, se esses governos de fato vão ceder à pressão das populações, aí já é outra história. E eu, infelizmente, tendo a ser um pouco pessimista, mas, ao mesmo tempo, utilizar esse pessimismo para tentar avançar, né, nessas mobilizações populares, porque, no fim das contas, vai ser isso, né? O motor da mudança vai ser as mobilizações populares, a adesão ao boicote, ao desinvestimento e as sanções, não só da população, mas uma forma de pressionar os governos, né? Pressionar, por exemplo, o governo Lula a encerrar seus contratos, né, seus acordos militares, mas é algo que demanda muita mobilização, muita luta, né? Mas o que eu quero dizer é exatamente que não depende só do Conselho de Segurança, né? Quer dizer, não dá para ficar colocando só a culpa nele, né? Porque a Assembleia Geral poderia fazer isso, né? Sim. Se os países se mobilizassem, né? Cadê a mobilização do Sul Global para isso? Exatamente, né? exatamente. Então não ficar jogando a culpa nos Estados Unidos só, que tem a culpa deles já, né? Mas os outros estão se acomodando a uma situação, né? Sim, o Sul Global tem como agir, falta querer. Pois é, falta querer, exatamente isso, né? Olha, eu da minha parte, sim, eu estou satisfeito, né? Agora, tem algum tema que você gostaria de trazer que eu não tenha tocado no assunto, que você, antes de terminar, você pode trazer à vontade qualquer tema aí, nós temos tempo. Né? Não, acho que foi bem completa, né? Assim, claro, a gente podia destrinchar tantas outras coisas, mas também estou satisfeita e muito agradecida por ter participado dessa discussão. Eu queria também pedir licença para fazer uma recomendação também para os nossos ouvintes. Eu faço parte do grupo de estudo sobre conflitos internacionais, que é o GES, da PUC São Paulo, que é coordenado pelo Reginaldo Nasser e pelo Bruno Uberman. E no nosso canal, né, ali do Instagram, nosso perfil, que é @GSPUC, a gente sempre posta nossas produções sobre Oriente Médio em geral, recomendações também de outros canais, como a TV GGN, enfim. Então fica a recomendação também para quem quiser nos seguir, é @GSPUC. Maravilha. O Bruno esteve aqui, você viu o programa, né? Ou não? Sim, eu vi metade, mas eu vi que ele esteve aqui. Tá certo, tá. Bom, então eu que agradeço muito a sua presença, tá? E vamos ver, né? Vamos manter contato aí, talvez numa próxima entrevista, vamos ver a evolução, né? Espero ter você novamente no programa, futuramente, tá certo? Obrigada. E agradeço a nossa audiência, né? Então, os likes, né? E tudo mais, né?
divulguem o programa, né? Vamos aumentar o alcance. Foi muito importante essa entrevista da professora Isabela Agostinelli. Tá? Tchau para todos, então. Tchau, tchau.